Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tia Natália aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa apostila. Lembrando que estamos na página 352. Falamos um pouquinho sobre os tipos de erosões, falamos sobre a pluvial, a marítima, né, a causada aí pelo mar, a marinha, e a erosão fluvial, que é aquela causada pelos rios, beleza? Agora nós vamos passar aí para o quarto tipo de erosão, que é a erosão eólica, certo? Então vamos lá? A erosão causada pelo vento recebe o nome de erosão eólica. Então, se vem do vento, tá? O próprio nome já diz, tá bom? Eólica. Ela ocorre geralmente em regiões planas, de pouca chuva, onde a vegetação natural é escassa e sopram ventos fortes. O vento levanta a areia do chão e leva para lugares distantes. O vento também transporta as partículas que, por conta do intemperismo, desprenderam-se das rochas. A força dos ventos também podem formar dunas, certinho? Então vamos observar aí esses dois fenômenos nas imagens a seguir. Olha só, então na próxima página aí, vocês vão ver esses dois fenômenos que foram destacados aí, né? Ó, paisagem de fisionomia formada pela erosão eólica e as dunas de areia, certinho? Então olha só o que essa erosão eólica é capaz de formar, né? Grandes monumentos, olha só, que acabam se tornando atrações turísticas e tudo mais, pela beleza que se forma, né? E pelo formato curioso, não é verdade? E também as dunas de areia, certinho, pessoal? Agora nós vamos passar aqui para o quinto tipo de erosão, que é chamada de erosão glacial, tá? A erosão glacial é causada pela ação do gelo. Então, glacial, gelo, certinho? Em locais onde existem geleiras e neve. Tem a participação do intemperismo, ou seja, das mudanças de temperatura que promovem o congelamento da água das chuvas e o degelo. Quando chove, a água pode se acumular em vãos, cavidades das rochas. Em virtude da baixa temperatura, a água ali depositada congela, aumentando de volume. O gelo pressiona as paredes das rochas, causando seu rompimento. A erosão glacial também é causada por águas e pedaços ou blocos de gelo que descem pelas encostas dos morros durante o processo de degelo. Esse fenômeno acontece na primavera em decorrência do aumento da temperatura. Durante seu trajeto, a água e os blocos de gelo carregam partes do solo e pedaços de rocha, causando o desgaste do relevo. Então, a gente vê aí, pessoal, né, que a erosão glacial está diretamente ligada com a mudança de temperatura, né, com essas mudanças climáticas que acontecem nesses locais onde possuem gelo e neve, né? Então, olha só um exemplo aí, ó, do degelo no Alasca. Olha o que acontece, né? Essas cavidades aqui que são formadas aí por conta do degelo, tá? Por conta do aumento da temperatura mesmo daquele lugar, tá? E lembrando aí, né, que esse fenômeno acontece sempre na primavera. Beleza, pessoal? Então, olha só, mais um jogo rápido aí, né, pra gente fazer. Vou deixar esse aqui também como atividade para vocês estarem desenvolvendo, certinho? Vamos passar agora para a próxima página, que tem algumas soluções agora, pessoal, para a gente evitar a erosão, tá? Porque a erosão, ela acontece como se fosse um processo natural, né? Só que ela causa alguns danos, tá? Para o meio ambiente, como a gente já viu alguns aqui listados, tá? Então, por isso que, principalmente na parte da agricultura, nós temos muitas medidas que podem ser tomadas, né, para poder, pessoal, diminuir esse processo de erosão. Bom, então vamos lá?
evitar a erosão do solo. Então vamos lá? Conforme você estudou, alguns fatores favorecem a erosão do solo. Porém, existem técnicas que, se bem aplicadas, podem evitar que o solo fique desprotegido. As mais utilizadas são o terraceamento, as curvas de nível e as faixas de retenção. Então, como vocês podem ver aí, nós utilizamos 3 processos de prevenção da erosão aí que são mais comuns. E nós vamos descobrir como que acontece cada um deles agora, beleza? Então, vamos lá? Terraceamento. O terraceamento, pessoal, é uma técnica utilizada para combater a erosão em terrenos inclinados e ainda aproveitá-los para a agricultura. Consiste em construções de degraus ou terraços nos declives. Os terraços diminuem a velocidade da água das chuvas e corre pelo solo e impedem que a sua camada superficial seja arrastada morro abaixo. Então, como vocês podem ver aqui, a formação, né, desse terraceamento, olha só. Eles fazem esse tipo de prevenção de erosão, né, em lugares montanhosos, em terrenos que são inclinados. E eles aproveitam, né, quando depois de terminar esse processo de terraceamento, eles aproveitam e utilizam esse espaço aí para a agricultura, tá bom? Então, olha só, temos também as curvas de nível. Para o plantio em encostas de morros com inclinação, também pode ser usada as curvas de nível, tá bom? Que consiste no plantio acompanhando o contorno do terreno. Esse procedimento ajuda a evitar a erosão, porque diminui a velocidade da água das chuvas que escorre pelo terreno. Então, também aí é uma maneira de se evitar a erosão, tá? Aqui nós temos um exemplo, pessoal, ó, de plantação de chá em curva de nível na Tailândia, tá bom? Então, eles aproveitam esse tipo de terreno, né, que é um terreno mais também inclinado, para poder fazer a construção aí dessas curvas de nível, né, e fazer a plantação nesse tipo de formato, beleza? Temos também aí, como tipo de prevenção da erosão, as faixas de retenção, tá? Que elas são utilizadas para evitar que a água das chuvas carregue a camada fértil do solo. São deixados espaços em uma plantação para serem ocupados por outro tipo de planta. Por exemplo, em algumas plantações de café, são intercaladas faixas de capim que funcionam como barreira para evitar o escoamento superficial. As raízes desses vegetais têm comprimentos diferentes, por isso, fixam-se em camadas distintas do solo, dificultando que a camada mais superficial e fértil seja carregada pela água das chuvas. Olha que interessante, pessoal. Então, eles misturam, né, nesse processo aí de faixa de retenção, eles misturam 2 tipos de cultura, 2 tipos de plantação. Então, como a gente está vendo aqui na imagem, eles intercalaram plantação de milho e plantação de feijão, né? Então, eles utilizam esse processo para quê? Para que a chuva não consiga levar a parte que é fértil do solo, tá bom? Então, essa plantação que fica no meio aqui da plantação principal, né, é como se fosse uma barreira mesmo de proteção para impedir que a chuva, os ventos e tudo mais, a ação da água, leve essa parte fértil do solo, né, embora, tá bom? E deixa retida no espaço onde eles precisam que a terra seja fértil, não é verdade? Então, nós vimos aí 3 tipos de medidas que a agricultura toma para poder evitar a erosão, tá? Então, o terraceamento, as curvas de nível e as faixas de retenção, certinho, pessoal? Então, para finalizar, vamos ler esse texto aqui, ó, que fala um pouco sobre o assoreamento dos rios e por que que esse assoreamento prejudica tanto, né, a fauna e a flora aí que vive nos rios. Então, vamos lá? O assoreamento de um rio é o acúmulo de sedimentos,
ou seja, areia, terra e rochas, lixo e outros tipos de materiais que são carregados até o leito do rio pela ação da chuva, do vento ou do ser humano. O assoreamento é um processo natural, mas que pode ser intensificado pela ação humana. Muitas vezes, o excesso de sedimento acumulado nos cursos da água pode prejudicar seu escoamento, dificultar a navegabilidade e principalmente ocasionar enchentes, pois os rios ficam rasos, beleza? A retirada da mata ciliar, que é a vegetação das margens dos rios, acelera o processo de assoreamento. Assim, o rio passa a suportar cada vez menos água, provocando enchentes e outros problemas ambientais e também sociais, né, pessoal? A melhor forma de evitar o assoreamento é preservar as matas ciliares. Então, olha só, pessoal, o assoreamento é um processo natural, certo? Só que ele é intensificado pela ação do homem, sim, tá? Principalmente pela poluição que o homem causa, jogando sempre lixo, né? E também pela retirada da mata ciliar, que é aquela mata, né, que fica aqui sempre nas margens dos rios, né? Aquela camada de vegetação que fica nas margens dos rios, que serve como uma barreira natural e uma proteção, tá? Então, sem essas matas ciliares, as enchentes ficam cada vez mais decorrentes, tá, pessoal? Então, por isso, da nossa obrigação de sempre preservar essas matas ciliares, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês é para a gente analisar, fazer uma análise, né, daqui do nosso rio, né, do nosso rio Paranaíba, aqui da nossa cidade. Vocês acham que as matas ciliares que ficam aqui à margem do rio Paranaíba, né, ela está sendo preservada? Vocês acham que a prefeitura, né, ou o órgão responsável aí pela preservação dessas matas ciliares estão preocupados com a devastação delas? Ou eles só estão preocupados em construir casas, construir calçadões, construir pontos turísticos, né? Então a gente tem que olhar isso que acontece aqui bem pertinho de nós, na nossa cidade, nós temos esse problema. E se esse assoreamento aumentar, pode causar grandes problemas, não só ambientais, mas também sociais, tá? Que isso já acontece em muitas cidades e esse ano, principalmente, aconteceu em várias regiões aqui pertinho de nós mesmos, tá? Que o rio, ele ficou tão cheio de areia, de terra, de lixo, de rocha, que ele não suportou o volume da água das chuvas e acabou o quê? Né? Acabou por provocar alagamentos nas cidades que ficam ali em volta. Então, se aqui na nossa cidade, se a gente não tomar cuidado, pessoal, isso pode acontecer aqui na nossa cidade de Tumbiara também, tá bom? Então, por isso, da importância da preservação das matas ciliares que ficam aqui em volta do nosso rio Paranaíba, beleza? Então, olha só, essa imagem, pessoal, mostra o assoreamento de rios, diminui a profundidade do leito e facilita as enchentes. Então, olha só como esse rio aqui, né, esse pequeno rio, tá cheio de areia, tá cheio de terra, não é verdade? Então, isso diminui o espaço com que a água possa fluir naturalmente. E isso aumenta o quê? Aumenta, né? Pode provocar aí o quê? Enchentes, tá bom? Causando grandes problemas ambientais e sociais. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é muito interessante. Sempre que puder, revise esses vídeos, assista novamente, dê uma olhada na sua apostila, porque são assuntos que tratam diretamente da saúde do nosso meio ambiente e da nossa saúde também como seres humanos. Tá bom, pessoal? Um beijo, bons estudos para vocês e abraços virtuais. Qualquer dúvida, tia Natália vai estar amanhã à disposição lá no Tira Dúvidas. Certinho? Até mais!